Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, no Acre, 1h36. O entrevistado com quem eu vou falar agora é uma pessoa que eu considero assim, tem melhores informações a respeito de produção agrícola, de agropecuária e, em função disso, também de política ambiental. Já foi vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, poderosa CNA, que é uma instituição cuja ação transita por esses debates assim de forma muito intensa e muito forte. Açoeiro Veronês, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, obrigado pela sua vinda aqui ao Gazeta Entrevista. Mais uma vez, você é talvez uma das pessoas que mais frequenta aqui a poltrona do Gazeta Entrevista, mas agora nós temos uma justificativa que está na ordem do dia, né? Nós estamos passando por um momento que eu talvez tenha um olhar diferente do seu, e isso é bom. Mas essa situação envolvendo queimadas, envolvendo desmatamento e envolvendo a ausência do poder público na região amazônica, é algo que a gente precisa sempre debater. E é bom, conversando com você na semana passada, você sugeriu, olha, vamos conversar quando as chuvas chegarem. Eu achei essa expressão fantástica. Quando as chuvas chegarem, a gente acalma os ânimos e vamos voltar a conversar a respeito do que fazer com a Amazônia. O desenho que está aí, eu vou tentar resumir. O desenho que está aí é o seguinte: sempre houve queimada no Acre, sempre houve queimada na Amazônia nessa época do ano, mas agora, porque é o presidente Jair Bolsonaro, a coisa tomou uma outra dimensão. O resumo da ópera é isso mesmo? Isso é justo que se resuma a situação a essa sentença? Eu acredito que sim. Essa leitura que você disse que está aí, eu compactuo com ela. Porque, veja bem, a questão de queimadas na Amazônia, de desmatamento na Amazônia, é um processo de longa data, que já teve idas e vindas, mas todos os anos, nessa época do ano, ocorre desmatamentos legais e ilegais e fogo, né? Porque o fogo é uma consequência do desmatamento. Isso vem ocorrendo há muitos anos, caiu muito, teve seu pico em 2004, 2005, depois veio caindo e hoje mantém uma média. Isso que você está falando é em relação a queimada ou a desmatamento? Perdão. Os dois, porque um está mais ou menos consequência do outro, né? Andam meio juntos, né? Embora queimadas, acontece muito queimadas de cerrado, de pastagens e tal, que não se refere diretamente ao desmate, mas as queimadas mesmo, você vai ver que em 2004, 2005 são os anos que teve maior foco. Açoeiro, nós temos um pouquinho mais de tempo agora, me perdoe ele interromper. Eu tenho um dado aqui, que esse dado é do INPE, que ele mostra que o desmatamento, ele teve um pico, mas não foi em 2004, 2005, como você está afirmando. Foi em 95 e 96. 95 e 96. Daí decorre em 96 a medida provisória do governo Fernando Henrique, que passou para 80% a área de reserva legal nas propriedades da Amazônia. Em função desse pico aqui é que pressionou. Houve uma crítica muito grande na época, uma crítica internacional também, e o Fernando Henrique, para dar uma resposta, aumentou de 50 para 80 a reserva legal na Amazônia, e inclusive ele achava que o Congresso derrubaria essa medida, e acabou ficando. Inclusive na reforma do Código Florestal de 2012 também permaneceu os 80%. Para desespero do setor. Não seria desespero, mas é uma coisa que nos deixa, de certa forma, indignados. E porque você manter 80% de uma propriedade intacta, com todo o custo de manutenção daquela floresta por tua conta, contra invasão, contra fogo, contra animal que entra e tal. E 80%, convenhamos, é um número exagerado. Quem pensa logicamente sabe que propriedade nenhuma tem a sua viabilidade garantida usando 20%. Nós fazemos mal comparando, mas se faz comparações com os outros setores da economia. Por exemplo, um dono de hotel que tenha 100 quartos e você pode usar só 20, mas tem que manter os 80 lá.
Então, não é muito diferente do que acontece numa propriedade rural, né? Por isso que a gente, na reforma do Código, nós não conseguimos tratar desse assunto, porque na época o relator entendeu que não era conveniente, porque nós tínhamos que salvar o passado e comprometer no futuro. E a Amazônia passa por esse processo sempre de discussão de medidas altamente restritivas de uso da propriedade, de políticas sempre que vão engessando a Amazônia através de criação de unidades de conservação cada vez maiores e em maior número, através de criação de reservas indígenas cada vez maiores, ou seja, é todo um processo de engessamento. E eu pergunto, o que nós vamos fazer com a Amazônia, afinal de contas? Preservar total? É isso que a sociedade quer? É isso que o mundo quer? Mas qual a solução para os 20 e tantos milhões de pessoas que moram na Amazônia e que dependem de uma dinâmica econômica para gerar emprego, gerar riqueza, para ter mesmo padrão de vida das outras regiões do país? Olha, quando você fala isso, você está, claro, fortalecendo essa ideia de que a floresta é um travamento para desenvolver a região. E que as áreas em que poderiam ser usadas para a prática da pecuária e da agricultura, e você sabe que há áreas que estão ociosas, que poderiam ser utilizadas sem pressionar para mais desmate. Quem entende de pecuária fala que, me parece, me corrija se eu estiver errado, a relação de cabeças por hectare no país, nós temos aproximadamente 1,1 cabeça de gado por hectare. Por que a gente não aumenta, pelo menos, para 1,5, por exemplo, ou 2 duas cabeças por hectare? Isso significa colocar tecnologia no campo. Pelo último censo agropecuário, agora do ano passado, o Brasil reduziu as áreas de pastagem de mais de 200 milhões de hectares para 170 milhões. Houve uma redução. O que virou isso? São áreas que se transformaram em agricultura. Há um processo de ocupação de área pela agricultura e são áreas de pastagem. E não diminuímos o rebanho, pelo contrário, aumentamos um pouco o rebanho. Então, esse processo de incorporação de tecnologia, de aumento de produtividade, de aumento de número de cabeças por hectare está acontecendo em todo o Brasil. Depende um pouco, numa região como o Acre, de política pública, para atender principalmente o médio e pequeno produtor. Os grandes buscam tecnologia e já têm índice de lotação de pastagem bem maiores do que isso. E mesmo assim o Acre, somos bem maiores que a média nacional, nós estamos com 1,7. 1,7. A média nacional qual que é? 1,1 mesmo? 1,1. Ok. Então, isso é uma realidade, nós temos que fazer. E isso vai sendo feito. Agora, você não pode obstruir o investimento de pessoas que estão num nível de produção alto, de produtividade já alto, e que podem investir mais, garantindo maior produção, por conta de produtores que estão num nível tecnológico muito baixo, que precisam de assistência técnica, que precisam de levar tecnologia até eles. Aí nós temos um problema, né, Açuero? Que aí, quem queima? Quem que está queimando? Essa fumaça que está aí, ou que estava aí, você não está mais vendo? Não. Mas ainda tem muito aí. Quem está queimando? São produtores, primeiro, qual o perfil? A fumaça está entendido que grande parte dessa fumaça vem da Bolívia, vem de Rondônia. Isso está aí, o nosso climatologista falou isso esses dias. Mas de novo vai importar fumaça, Açuero? Mas o que eu posso fazer? Né? Isso está fora do controle de qualquer pessoa, né? É o clima. É vento sul que vem e empurra essa fumaça para cá. Isso está aí, o Frialho falou isso domingo na imprensa. Não sou eu que estou dizendo. A quantidade de queimadas desse ano não justifica esse alarde todo que foi criado. Quer dizer, toda essa histeria coletiva por conta da queima da Amazônia e que se propagou para o mundo, e aí juntou um tanto de interesses que não são exatamente ambientais para defender sanções contra o Brasil, para defender a internacionalização da Amazônia. Isso tudo faz parte de um quadro, que você disse no início, que tem muito mais a ver com uma política ideológica de confronto, né, de tentar desmoralizar o governo atual. Açuero, nós vamos continuar com esse raciocínio no próximo bloco, inclusive falar a respeito dos problemas econômicos que esse debate aqui tem trazido para o país já. Hoje de manhã já tem notícia ruim para o setor da indústria relacionada a couro, mas isso é uma conversa para logo depois do intervalo. Até lá.